algum problema aconteceu na rede aqui e esse vídeo foi interrompido. Mas a gente continua aqui o nosso assunto nesse outro vídeo que gravo agora, que começo a gravação agora, em nome de Jesus Cristo. Não sei o que aconteceu, né? Mas o vídeo foi interrompido. Parou aqui o nosso vídeo. Mas vamos continuar o nosso assunto aqui. Sarai, então, tomou uma atitude que não agradou a Deus. Deus não aprovou a atitude de Sarai. Deus não aprovou. Ela tomou uma atitude fora dos planos de Deus. Ela tentou resolver um problema que era para Deus resolver. Nós corremos o risco, muitas vezes, de estar tomando atitude também fora dos planos de Deus. Atitudes que não são dos planos de Deus, que não fazem parte da vontade dele para a nossa vida. Isso pode acontecer conosco. Bem, e Sarai fez isso. Mas Deus não aprovou a atitude de Sarai. Ele não aprovou. Bem, enquanto ela era Sarai, uma dominante, aquela que simplesmente domina, era capaz até de fazer planos fora da vontade de Deus. Ora, enquanto nós estivermos ligados muito na nossa própria natureza, enquanto estivermos ligados muito à nossa própria natureza, vamos ser capazes de fazer coisas que não estão dentro da vontade de Deus. Coisas que não estão dentro do plano de Deus, da vontade de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque Sarai fez isso e Deus não aprovou a sua atitude e ela se deu mal com essa situação. Mas na frente a gente vai ver isso. Então, enquanto Sarai era uma mulher dominante, aquela que simplesmente domina, ela era capaz de fazer planos fora da vontade de Deus. Né? E ela sofreu as consequências. E isso está no versículo 5. Né? Qual foi o resultado de Sarai ter tomado uma atitude, né, fora da vontade de Deus? Uma atitude que Deus não iria aprovar, né, para tentar resolver uma situação que era Deus que tinha que resolver. Ela sofre as consequências. O versículo 5, né, do capítulo 16, diz assim: Então disse Sarai a Abraão: Meu agravo seja sobre ti, pus minha serva em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Ou seja, a resposta foi naquele momento. A resposta, quando ela tomou uma atitude, essa atitude não estava dentro da vontade de Deus, Deus não agradou da atitude que Sara tomou, a atitude que ela tomou não estava dentro dos planos de Deus, era uma atitude fora dos planos de Deus. E Deus a reprovou ali, e aí ela viu o resultado. Ela entregou a sua escrava para que Abraão coabitasse com ela e desse a ela um filho, o filho seria dela. Mas quando a escrava chamada Agar engravidou-se de Abraão, ela começou a zombar de Sarai. Porque naquele tempo, uma mulher estéril, ela era deplorável. A sociedade não considerava o valor de uma mulher estéril, porque não tinha filhos, né? Quero agradecer aí a Roberta Rodrigues, Renata Rodrigues, Deus te abençoe, Renata, em nome de Jesus Cristo, obrigado por estar conosco. Também a Celina Antônia, Deus te abençoe, Celina, muito obrigado por estar conosco, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada uma de vocês, em nome do Senhor Jesus. Né? Sejam bem-vindas a esta gravação. Então ela sofreu as consequências. Por que ela sofreu as consequências de quê? De ter tomado uma atitude que não fazia parte do plano de Deus para a vida dela. E a nossa chamada de atenção aqui para isto, para esta realidade, é que nós precisamos ter muito cuidado ao tomarmos atitudes. Nossas atitudes, nossas ações devem sempre estar
dentro da vontade de Deus, dentro dos planos de Deus. Precisamos procurar conhecer e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Deus quer fazer na vida. Para nós não sofremos as consequências de atitudes que viemos tomar e que não esteja dentro da vontade de Deus, do agrado de Deus. Deus revela a sua vontade para cada um de nós quando nós nos interessamos nisso, quando nós queremos isso. Quando nós buscamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, Ele revela para nós, Ele nos mostra a sua vontade. E a gente deve ter o cuidado de pautar a nossa vida dentro da vontade de Deus, nos caminhos de Deus. Conhecer os planos de Deus para a nossa vida e pautar a nossa vida dentro dos planos de Deus. E não tomarmos atitudes que Deus venha reprovar depois, que não seja da vontade de Deus, e nós vamos sofrer as consequências das nossas próprias atitudes. Tem muito sofrimento, tem muita dificuldade que acontece, muitas vezes, porque nós não buscamos conhecimento de Deus, é porque nós nos desviamos dos caminhos e da vontade de Deus. Né? Que Deus possa nos ajudar a não sairmos fora da vontade dEle, da vontade do Senhor. A Renata está dizendo, eu, minha mãe e meu pai estamos assistindo de Sorocaba, ore por nós. Deus abençoe aí, o Leomárcio, a irmã Maria das Graças e a Renata estão conosco neste momento. Ore por mim também, ore por mim, minha família, para que Deus possa continuar nos abençoando. Estamos aguardando a visita de vocês aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo, aqui em Augusto de Lima. Então, a verdade que nós estamos tentando mostrar é esta. Nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes, para que as nossas atitudes não sejam feitas fora da vontade de Deus para a nossa vida. Para que nossas atitudes não sejam feitas de uma maneira que Deus venha nos reprovar depois. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nisso. Bem, por isso ela chamava Sarai. Sarai sofreu as consequências de suas ações fora dos planos de Deus. Agora Deus diz para Abraão, você não vai mais chamar Sarai, a sua mulher, de Sarai. A sua mulher vai chamar agora Sara. Nós temos um texto no Evangelho de São João, no capítulo 3, que Jesus disse para Nicodemos, que foi conversar com ele uma vez, sobre o novo nascimento. E Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, e nascer de novo, é morrer para a natureza humana. É morrer aquela criatura que viveu até aquele momento sem Cristo, sem orientação de Deus, morre aquela criatura e nasce uma nova criatura dentro da vontade de Deus. E aí, esse é o novo nascimento. Nós precisamos entender uma coisa nesse sentido. Do jeito que nós somos em nossa natureza humana, do jeito que os homens e as mulheres, as pessoas são na sua natureza humana, Deus não pode realizar a vontade dele na vida dessa pessoa. Uma pessoa que vive entregue às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos, uma pessoa que vive à mercê da sua natureza humana, ela jamais pode ser alvo da vontade de Deus na vida dela. Deus jamais vai realizar a sua obra, o seu trabalho na vida de uma pessoa que não abandonar a sua própria natureza humana. Ora, como é isso possível? Isso é possível permitindo que o Espírito Santo entre na nossa vida e que o Espírito Santo faça morada em nós e comece a dirigir a nossa vida. Precisamos permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida. Thales Pimenta, Deus te abençoe e seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco aí mais uma vez. Seja bem-vindo, Thales. Uma honra ter você aí conosco. Então, o que Deus faz? Fala com Abraão. Abraão, sua mulher não vai chamar mais Sarai. Eu quero mudar a natureza dela.
Ela vai passar a chamar, em vez de Sarai, ela vai chamar Sara. E aí, no verso 16, capítulo 17, Deus explica por que o nome de Sara. Capítulo 17, versículos 16. Né? Ou, aliás, no capítulo 17, versículo 16. Diz assim, porque eu a abençoarei e te darei um filho dela. Eu a abençoarei e ela será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Ou seja, Deus falou com Abraão, eu não quero que ela seja Sarai mais. Porque a natureza da Sarai é natureza humana simplesmente. Ela é uma mulher dominante. Veja o que ela fez você fazer. Eu não posso realizar a minha obra na vida dela. Isso tem que mudar. Ela tem que passar a chamar Sara. Deus, para realizar a obra dele na nossa vida, inclusive a obra de salvação, ele precisa mudar a nossa vida. Nós precisamos permitir que Deus mude a nossa vida. Que o Espírito Santo entre em nós. Que ele nos faça entender a vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine o entendimento da palavra de Deus. Para que Deus faça mudanças em nós. Entenda isso, vamos entender, eu preciso entender isso, todos nós precisamos entender isso, para que Deus realize a sua vontade na nossa vida, para que Deus realize o plano da salvação na nossa vida, ele precisa mudar a nossa vida, porque do jeito que somos, não tem condições dele realizar a vontade dele em nós, a nossa natureza, enquanto ela estiver dominando e dirigindo a nossa vida, a nossa própria natureza humana, Deus não pode realizar nada na nossa vida. Por isso ele mudou a vida de Sarai. Ela vai deixar de ser Sarai, mulher dominante, mulher que vive por impulso, que age de maneira precipitada. Mas ela vai passar a chamar Sara. Passar a chamar Sara. E Deus explica então no verso 16. Por que chamar Sara? Porque Deus vai abençoá-la. Sara significa mulher abençoada. Dela dando um filho a Abraão. Deus iria abençoar. Dando um filho a Abraão dela. Sara. Sara. Evangelista Getúlio acabou de entrar. Deus abençoe. Uma honra tê-lo conosco. Deus abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco aí. Então, Deus iria abençoar agora, mas com a natureza mudada. Ela seria Sara e não Sarai. Né? Lembremos-nos que ela era estéril. Ora, Deus estava dizendo que daria a ela um filho, mas ela era estéril. Isso é o sinal de que Deus estava realizando aquele trabalho, aquela obra. Quando Deus realiza algo na nossa vida, ele nos dá sinais de que é ele que está realizando. E a gente precisa estar atento para entender isso. Entender quando é que Deus está fazendo o seu trabalho na nossa vida. Porque quando ele realiza o seu trabalho na nossa vida, ele muda a nossa vida. Nós somos mudados, nós somos transformados. Precisamos deixar que o Espírito Santo nos faça esse trabalho e transforme e mude a nossa vida. Em novembro estarei em Augusto de Lima. Seja bem-vindo. Aguardamos você aqui na nossa casa. Seja bem-vindo aí, evangelista Getúlio. Né? Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos aguardar a sua visita aqui também. Obrigado por estar conosco. Né? Então, vamos lembrar. Deus estava falando que daria a ela um filho. Mas lá no capítulo 11, versículo 30 de Gênesis, ele havia dito, ela era estéril. Não daria filhos. Mas agora Deus está falando. Eu vou dar a ela um filho. Ela vai ter um filho. Né? Isso é obra de Deus. Deus está nos dizendo aqui, esse texto da palavra de Deus está nos revelando, nos mostrando que Deus faz as coisas impossíveis. Que aquilo que não é possível para o homem, para a ciência, uma mulher estéril, é impossível dar à luz.
Bem, agora já há alguns recursos de inseminação e outros recursos mais, não sei quantos mais há, mas naquele tempo não haveria recurso nenhum, ela era estéril, estéril mesmo, não teria condições de ter filhos. Mas Deus entrou no caso e disse, ela vai ter filhos. Qual é a esterilidade que há na sua vida aqui hoje? Será que há uma esterilidade na vida de alguém em que não progride em nada, não consegue resolver nada, não consegue entender a vontade de Deus, essa esterilidade que pode haver na vida de alguém que não consegue ir à frente, não consegue estabelecer planos, se faz planos, não consegue terminar esses planos, não consegue alcançar os alvos ali objetivados. Qual é a esterilidade que há em nós? Deus pode e quer resolver isto. Só que nós precisamos deixar que Ele mude a nossa natureza humana. Precisamos deixar que o Espírito Santo entre na nossa vida, entre no nosso coração, que o Espírito Santo nos dê entendimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e permitir que haja mudança na nossa vida, que Deus mude a nossa vida, que Deus nos dê controle sobre a nossa natureza humana. Eu estou há 6 meses sem pastorear igreja nenhuma. Eu estou aqui na minha casa, Deus me deu essa casa, Deus me deu esta casa, foi bênção, bondade dele, a misericórdia dele, né? Graças a Deus, eu e minha esposa estamos habitando na nossa casa, debaixo do nosso teto, foi Deus que nos deu pela sua misericórdia. E desde 1º de janeiro, né, quando eu deixei o último ministério, né, na Primeira Igreja Batista em Buenópolis, terminamos nosso ministério lá, e nós estamos aqui, eu estou passando já vai fazer 9 meses que eu estou aqui, não estou pastoreando igrejas. Sabe, eu quero dar um testemunho aqui desses dias que temos vivido. Eu tenho passado dias de uma experiência maravilhosa com Deus. Deus tem me dado a oportunidade de ter algumas experiências com Ele, e uma das grandes experiências que eu estou tendo com Deus por esses dias, sem a preocupação de ter que dar uma palestra aqui, uma palestra ali, tem a preocupação de ter que pregar o sermão no domingo que vem, ou no estudo bíblico de terça-feira, né? Enfim, de preparar lá o conteúdo para os cultos. Eu estou lendo a Bíblia de uma maneira que eu sinto necessidade dela, eu senti necessidade dela. E uma das grandes experiências que Deus tem me dado esses dias é na luta que nós temos que empreender contra nós mesmos. Eu quero te dizer uma coisa. Se nós resolvemos empreender uma luta contra a nossa própria natureza humana, essa é uma das piores, ou talvez a pior luta que nós podemos ter. A maior luta que nós podemos enfrentar não é contra uma pessoa que nos persegue ou que fala mal de nós. A maior luta que nós podemos enfrentar não é a luta da falta de dinheiro, de uma doença, de uma enfermidade. São lutas terríveis às vezes. A nossa pior luta não é nem contra Satanás. A pior luta que nós podemos empreender é a luta contra a nossa própria natureza humana. E esse texto da palavra de Deus, nesse vídeo estamos aprendendo. Não há como Deus realizar a obra dele na nossa vida enquanto estivermos escravizados à nossa própria natureza humana. Enquanto nossa natureza humana estiver dominando sobre nós, enquanto nossa natureza humana estiver direcionando a nossa vida dentro da vontade dela, Deus não pode fazer o seu trabalho em nós. E a luta contra essa natureza humana é terrível. Só Deus pode nos ajudar a enfrentarmos os desejos dessa natureza humana. A concupiscência da carne
é muito ligada à natureza humana. O que é concupiscência da carne? Desejos carnais, paixões carnais. A Bíblia diz que nós devemos enfrentar e rejeitarmos as paixões carnais, os desejos carnais. E nós rejeitamos as paixões carnais, os desejos carnais, a concupiscência, numa luta contra a nossa natureza humana. Talvez a pior luta que nós podemos ter, é a luta contra a nossa própria natureza humana. Para que nós possamos dominá-la, para que o Espírito Santo nos ajude a dominá-la. E então, quando a nossa natureza humana estiver neutralizada em seus desejos, em suas paixões, em suas concupiscências, quando essas coisas estiverem neutralizadas na nossa vida, então Deus vai fazer a obra. Ele vai fazer o que ele tem de fazer. Mas nós precisamos enfrentar essa luta. E Deus tem me dado essa experiência de ter essa luta direcionar essa luta contra a minha própria natureza humana, para que Deus possa realmente fazer a sua vontade em nós. Foi isso que ele fez com Sarai. Tirou o nome Sarai, porque o nome Sarai era característica de uma mulher dominante, que mandava, que queria resolver as coisas sem a direção de Deus. Mas aí ele deu o nome de Sara. E Sara tem outro sentido. Ele disse, eu vou abençoar ela. Você passa a chamar ela de Sara e eu vou abençoar ela. E vou fazer mais. Vou abrir a madre dela e vou dar a vocês um filho, o filho da promessa que eu fiz a você, Abraão. Olha, nós vamos parar por aqui. O vídeo está ficando bastante já longo. Tá? Mas eu gostaria de lembrar, eu estava gravando esse vídeo e num certo momento ele parou, não sei o que aconteceu alguma coisa, não sei se no computador, na rede, e ele parou. Mas eu imediatamente comecei a gravar o vídeo, então você vê o início desse assunto, o início desse estudo de hoje, você vê no vídeo anterior a esse, tá? Que eu comecei a gravar e ele interrompeu. Por algum motivo ele interrompeu. Então, imediatamente eu reiniciei a gravação e você poderá então ver o início desse estudo no vídeo anterior a esse. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês que estão conosco aí, né? Em nome de Jesus Cristo, obrigado por estarem conosco, você que tem comentado. Eu quero convidar você a entrar no meu canal, Sansão R. Silva. Você quer ver todos esses vídeos na sequência deles? Eu tenho lá já 3 ou 4 playlists. Eu tenho a playlist dessa palavra aqui, né? A playlist que chama O Evangelho da Salvação, como ele é. Temos também a playlist do estudo bíblico de quarta-feira, né? A importância da palavra de Deus em nossas vidas. E tem também a playlist chamada Minhas Opiniões e o que Penso, falando de vários assuntos lá, né, no meu canal. E em breve teremos outras playlists. Temos playlists também de hinos que a gente grava. Eu vou criar uma playlist lá também, sobre os hinos que Deus me deu a dádiva de poder compor, né? Então visite o nosso canal lá, se inscreva no nosso canal, para nos ajude a evangelizar. Nosso interesse é esse, evangelizar o mundo, evangelizar as pessoas. Estou usando esse veículo de comunicação que é a internet, tá? Aqui no Facebook e lá no nosso canal no YouTube, Sansão R. Silva. Tá? Tudo minúsculo, sem acento, Sansão, espaço, R. Silva. E entra lá, e se inscreva no nosso canal e compartilha, curte lá, né, para que você possa estar recebendo aí mais vídeos que nós gravamos, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco até aqui, Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém.